Queridos em Cristo, eu desejo uma vez mais cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria e da nossa gratidão em podermos estar participando do 46º aniversário do Departamento da Almadalp e também do aniversário da Almadalp no Tempo Central. Nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, sua esposa irmã Iraci, que tem investido muito na juventude do estado de Pernambuco e, com certeza, nós também somos frutos desse investimento. Aos nossos superintendentes, o evangelista Alex e a nossa vice-superintendente, a irmã Ilke Santos, esse casal de Deus, a quem Deus tem levantado por esse tempo e para este tempo, e com a bênção do nosso pastor-presidente, tem sido exemplo para uma geração que Deus ele tem levantado. Deus abençoe também o pastor Ivan, que tem sido um grande amigo da juventude, e Deus também abençoe o diácono Luiz Cláudio e toda a Almadalp aqui do Tempo Central. Queridos irmãos, Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo de número 25, foi o tema escolhido por tema da Almadalp aqui do Tempo Central. Diante disso, nós vemos que a vinda do Senhor, aqui escrita em Mateus capítulo de número 25, faz-nos lembrar que no mundo existem muitos relógios importantes. Quando nós estudamos acerca da hora, percebemos que no mundo existem muitos relógios que foram importantes para a sociedade. Em Atenas, na Grécia, está a Torre dos Ventos, um relógio muito importante e que foi um marco para o seu tempo. Um relógio que era tão à frente do seu tempo que ele era capaz até de existir e funcionar sem a energia do sol. Quando nós olhamos para Londres, na Inglaterra, diante de nós está o relógio do Big Ben, um relógio que é um cartão postal para todo o continente europeu. Na América Central, em Honduras, está o relógio de Camaiaga, o relógio mais antigo do mundo em funcionamento. Em Veneza, na Itália, está o relógio de San Marco, um relógio que é um dos símbolos do período renascentista, onde figuraram grandes homens da arte como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Entretanto, meus irmãos, nenhum destes relógios é mais importante do que o relógio de Deus. O relógio que marca o começo e o fim de todas as coisas. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus ele tem o seu próprio relógio. E quando dizemos que Deus ele tem o seu próprio relógio, não queremos atribuir a Deus o uso de um acessório humano como nós assim utilizamos. Mas quando a Bíblia diz que Deus ele tem o seu próprio relógio, a Bíblia está dizendo que Deus ele tem a supremacia do tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 24 ao versículo de número 26. A Bíblia diz que Deus, ele não necessita de ser servido por mãos humanas, como alguém que precisa de alguma coisa. Antes, ele é quem dá a todos a vida segundo o seu tempo já dantes determinado. Deus não apenas tem a supremacia do tempo, como ele também tem um tempo certo para cada um dos seus propósitos. Por exemplo, para Jesus ele vir ao mundo, Deus estabeleceu um tempo. Gálatas capítulo de número 4, e o versículo de número 4 nos diz que vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para Jesus iniciar seu ministério, também teve um tempo específico. Marcos capítulo de número 1 e o versículo de número 15 diz que quando Jesus começou as suas primeiras pregações, as primeiras palavras que saíram de sua boca foram estas, a saber: o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus está dizendo o tempo está cumprido, ele está afirmando: a hora da promessa se cumprir chegou.
Eu sou o esperado das nações. Eu sou aquele que vim realizar a obra do meu Pai. Mas a Bíblia Sagrada também diz que Jesus não apenas teve um tempo para vir ao mundo, não apenas teve um tempo para iniciar seu ministério, como também a Bíblia também mostra que Jesus teve um tempo até para morrer na cruz. Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 6, Paulo diz que o Senhor, Ele morreu por nós quando nós ainda éramos ímpios e fracos. A seu tempo. Essa expressão a seu tempo indica que Jesus morreu na cruz não porque Herodes o sentenciou de maneira covarde. Indica que Jesus morreu na cruz não porque Pilatos lavou as mãos. Indica que Jesus morreu na cruz não porque Judas o traiu por 30 moedas. Esse texto aqui indica que a morte de Jesus na cruz foi exatamente no tempo e na hora em que o Pai havia determinado. Se não vejamos esta verdade, Jesus não apenas morreu no tempo determinado, como até a hora da sua crucificação teve uma hora exata. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número 46 diz que foi precisamente às 3 horas da tarde, sendo a hora 9, quando Jesus clamou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus que estabeleceu o tempo para Jesus vir ao mundo e iniciar seu ministério, o Deus que estabeleceu o tempo para que Jesus ele morresse na cruz e depois viesse a ressuscitar, é o mesmo Deus que também já tem o dia, a data e a hora marcada em que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Queridos irmãos, a história nos conta, precisamente na virada do século, aproximadamente nos anos de 1947, o Conselho da Ciência, fundado por Albert Einstein e seus asseclas, eles criaram um relógio aonde eles denominaram de Doomsday Clock, que em sua tradução significa o relógio do fim do mundo. De acordo com Albert Einstein e seus cientistas, esse relógio ele é atualizado ano após ano. Diácono Mário, e qual é a intenção desses cientistas? A intenção deles é tentar prever qual será o dia do fim do mundo, quando será o dia em que a terra vai parar. Aquilo que eles chamam de fim do mundo, biblicamente nós conhecemos como a consumação dos séculos, e é verdade que o fim vem, porque foi o próprio Senhor quem disse isso, mas acerca do tempo do fim, apenas o Pai é quem sabe. Eles querem saber quando é que o mundo vai entrar em colapso e vai parar. Quer saber mesmo quando é que o mundo vai parar? Quer saber mesmo quando é que a terra vai entrar em colapso geral? É quando o relógio marcar a meia-noite e o pai disser para o filho: meu filho, chegou a hora de voltar à terra para buscar a minha igreja. Chegou a hora do noivo casar-se com a noiva. Chegou a hora de eu dar a ordem para que os anjos toquem as trombetas e a igreja ela seja arrebatada. Pasmem os senhores que podem me ver e ouvir nesta noite, se não fosse estarrecedor saber que homens que são doutores da ciência se espreitam com seus estudos para tentar prever quando é que será o fim. A história também nos diz que alguns líderes religiosos também fizeram os seus palpites para quando seria a volta de Jesus. A história nos conta exatamente no ano de 1884 que Guilherme Miller,
o fundador da igreja dos adventistas de sétimos dias, ele disse que a volta de Jesus seria exatamente neste ano, mas 1884 já passou e nós estamos no ano de 2026. Charles Taze Russell, ele marcou a vinda de Jesus para o ano de 1984. 1984 também já passou. Vocês lembram? Se não lembram, eu quero lembrar a vocês nesta noite o que disse a criadora da confissão positiva no Brasil, chamada de Valnice Milhões. Esta mulher, ela disse que a volta de Jesus seria exatamente num sábado de 2007. Vocês não lembram disso? O Brasil parou, porque aqueles que não conhecem a Bíblia achavam que de fato Jesus iria voltar em 2007. Dia 7/7 de 2007 foi a data em que eles pensaram que Jesus iria voltar, mas Jesus não voltou em 2007. O calendário dos maias dizia que o fim do mundo seria no ano de 2012. No dia 12/12 de 2012, o Brasil também parou, porque eles pensavam que Jesus iria voltar no ano de 2012. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 26, que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas unicamente o Pai. Deixa eu lhe dizer uma verdade nesta noite: esses falsos líderes religiosos entraram para a galeria dos falsos profetas porque erraram as suas previsões. Mas aqui em Abreu e Lima existe uma igreja que é ensinada pelo pastor a aguardar a vinda de Jesus a qualquer momento. Jesus, ele pode voltar amanhã, Jesus pode voltar inclusive hoje, até mesmo antes de terminar o culto, e a igreja verdadeira está esperando o noivo dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Aonde está a igreja que está esperando pelo noivo? Queridos irmãos, embora não saibamos quando será o dia do seu regresso, Deus não nos deixou à mercê da incerteza. Por isso, quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós vemos com exatidão os detalhes e as minúcias daquilo que representa a segunda vinda de Jesus. E nesta parábola, o texto é bastante claro quando diz que aquelas que foram consideradas loucas e insensatas não puderam participar das bodas, porque não estavam prontas para a hora que veio o noivo. Isto significa que tão certo como é a vinda do noivo, certo é também que ele vem em uma hora em que nós não esperamos. Por isto, nós precisamos ficar bem atentos quanto a isto, porque o diabo sabe que nós somos a igreja da última hora. O diabo sabe que a igreja está nos instantes finais aqui na terra. E você sabe qual é a sua intenção? A sua intenção é exatamente nos distrair. A sua intenção é nos entreter, a fim de que nós percamos a noção do tempo, percamos a noção da hora. E ao perder a noção do tempo e da hora, não vamos estar prontos para a hora em que o noivo vier nos buscar. Sabendo desta urgência, que é certo que a hora que o noivo vem é uma hora inesperada, o apóstolo João, ele disse na sua primeira epístola, no capítulo de número 2 e o versículo de número 18: filhinhos, é já a última hora, o noivo ele está às portas, o noivo ele está às portas, o relógio de Deus está marcando a hora da vinda do noivo, e nós devemos estar pronto para que quando ele vier nos ache preparado. Como não sabemos o dia e a hora, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus ele deixa para a sua igreja aquilo que a escatologia define como o relógio escatológico de Deus. O relógio escatológico de Deus, ele possui 2 ponteiros. Quantos ponteiros?
O primeiro ponteiro do relógio escatológico de Deus, sem sombra de dúvida, é a sua igreja. Isto porque, no sermão profético de Mateus, capítulo de número 24, os discípulos também queriam saber quando seria a segunda vinda e a consumação dos séculos. E eles perguntam para o mestre: Mestre, dize-nos, conta-nos, quando será o advento da tua vinda e quando se dará a consumação dos séculos? Então o Senhor diz para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nos últimos dias aparecerão muitos dizendo ser o Cristo e enganarão a muitos. Mas vocês perceberão que acontecerá na terra guerra e rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, e em consequência disso o amor de muitos se esfriará. E quando estas coisas estiverem acontecendo, saibam que é apenas o princípio das dores. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo a hora que vem, mas ele está deixando um sinal para que a igreja seja sensível a esses fatos e saibam que a hora do noivo vir, ela se aproxima. Mas o sermão profético não termina apenas nesta parte. No sermão profético, Jesus continua dizendo, e ele fala acerca da parábola da figueira que está brotando, e ele diz: olhai para a figueira e vede quando ela já está brotando os seus frutos. Quando vocês perceberem que a videira está brotando, quando vocês verem que a figueira já está começando a dar os seus frutos, é sinal que o verão está próximo e a vossa redenção, ela já se aproxima. A parábola da figueira que floresce perto do verão é também um ponteiro do relógio escatológico de Deus, porque está falando acerca da nação de Israel. Precisamos estar atentos às coisas que sucedem em Israel, porque Israel também é um ponteiro do relógio escatológico de Deus. Queridos irmãos, se para a igreja Deus deixou esses sinais através do tempo, através dos impactos da sociedade, nos fazendo pensar e meditar que a hora do noivo vir nos buscar está perto, para Israel, Deus deixou um calendário de festas solenes. E essas festas solenes que Deus instituiu para Israel é uma tipificação da segunda vinda de Jesus, da volta do noivo para encontrar-se com a sua noiva. Oséias, no capítulo de número 6 e o versículo de número 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como certo é a sua alva, assim também ele virá sobre nós como a chuva seródia. Esta chuva seródia que Oséias fala, no capítulo de número 6 e o verso de número 3, é uma tipificação da segunda vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus é comparado como duas grandes chuvas. Por isto, no calendário das festas judaicas, essas festas elas são divididas exatamente em dois períodos de chuvas. As 4 primeiras festas são conhecidas como as festas das primeiras chuvas ou festas das chuvas temporã, porque eram festas que aconteciam no período do plantio. As 3 últimas festas, elas eram conhecidas como festas das últimas chuvas ou festas das chuvas seródia, porque eram festas que apenas aconteciam no período da colheita. Esses 2 tipos de chuva e esses 2 grupos de festas representam a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor. No grupo das primeiras chuvas está incluído 4 festas, a saber, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias
primícias e a festa do Pentecoste. Na primeira vinda do Senhor, essas 4 festas já se cumpriram. Em primeiro lugar, a Páscoa já se cumpriu na primeira vinda, na pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual. João Batista estava no deserto, e quando ele estava pregando para o povo: arrependei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, de repente, eis que não surge uma víbora, surge um cordeiro. E quando Jesus aparece, João olha para o Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa já foi cumprida em Cristo, porque Ele é o Cordeiro Pascual. Após a festa das Páscoas, aleluia, o povo celebrava a festa dos pães asmos, e a festa dos pães asmos também já foi cumprida em Cristo na sua primeira vinda, porque João foi quem disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, e aquele que comer nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Após a festa dos pães asmos, o povo celebrava a festa das primícias. A festa das primícias era uma celebração a Deus por todas as suas bem-aventuranças, e o povo dava como primícia uma parte da colheita. A festa das primícias também teve o seu cumprimento profético em Cristo, porque Mateus capítulo de número 26, e Paulo também diz aos Coríntios no capítulo de número 15, que depois que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, os sepulcros foram abertos, e outros que estavam na tumba também ressuscitaram. A festa das primícias se cumpriu em Cristo, porque Ele é as primícias dos que dormem. Após a festa das primícias, a 4ª festa que já se cumpriu em Cristo na sua primeira vinda foi a festa do Pentecoste. Após a festa da Páscoa e dos pães asmos, se iniciava uma contagem de 50 dias. E é exatamente depois de 50 dias de Jesus morrer e ressuscitar e ser assunto aos céus, exatamente depois de 50 dias é que veio o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo. As 4 primeiras festas do período das chuvas temporã foram cumpridas na primeira vinda. Mas o segundo grupo das festas, que apenas se cumprirá quando o noivo vier buscar a sua noiva, são exatamente as festas das chuvas seródias. Estas 3 últimas festas se cumprirá quando Jesus vier nos arrebatar. A primeira festa que se cumprirá quando Jesus vier nos arrebatar é a festa que os judeus chamam de Yom Kippur ou Yom Kippurim, que significa a libertação pelos pecados. A festa da expiação terá o seu cumprimento profético quando o noivo vier buscar a sua noiva, porque quando ele vier, nós seremos salvos plenamente. Nós somos salvos quando aceitamos a Jesus, nós estamos sendo salvos permanecendo em Jesus, mas seremos salvos de maneira completa quando ele vier nos buscar. Quando o noivo vier buscar a sua noiva, a festa do Yom Kippur terá seu cumprimento profético, porque nós não pecaremos mais, não seremos mais tentados, porque estaremos numa região aonde a santidade ela exala plenamente com o Senhor Jesus. A segunda festa que será cumprida em Cristo quando o noivo vier buscar a sua noiva é a festa dos tabernáculos,
ou festa das tendas, ou festa do Sucote. A festa do Sucote era celebrada pelos hebreus, comemorando a provisão e o abrigo que o Senhor deu, quando os tirou do Egito e os levou para a terra prometida. Esta festa dos tabernáculos é uma tipificação da segunda vinda de Cristo. Isto porque, quando Jesus ele vier nos buscar, nós também seremos levados para um novo tabernáculo. João foi quem escreveu isso, quando Jesus disse com as suas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito que vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos levar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós teremos um novo tabernáculo, nós teremos uma nova morada, porque Jesus vai nos levar para lá. Porém, o profeta Zacarias profetizou que quando o Messias vier, ele estabelecerá o seu reino milenial, e cumprir-se-á a profecia de Zacarias, em que Jesus, ele será o tabernáculo vivo entre os homens. A festa dos tabernáculos terá seu cumprimento em Cristo, quando o noivo vier buscar a sua noiva. Queridos irmãos, depois da festa dos tabernáculos, o povo esperava a mais aguardada festa, e esta festa, ela era chamada da festa do som do estrondoso chofar. O chofar era um instrumento de sopro, em que o arauto ele utilizava exatamente nos momentos solenes. Diz a Bíblia Sagrada que todas as vezes que era uma festa solene, de acordo com o que está escrito em Levítico, todas as vezes que o arauto tocava o chofar, todos eles paravam de estar fazendo tudo o que estivessem para comparecer à grande festa. O pastor que estivesse cuidando das ovelhas, quando o arauto tocasse o chofar, deixaria as ovelhas para cuidar depois. O boiadeiro que estava cuidando das vacas e dos bois, quando era tocado o som do chofar, ele também deixava tudo o que estava fazendo para comparecer ao toque daquele que estava tocando. Oh, queridos irmãos, a festa da trombeta, a festa do som do estrondoso chofar, é um tipo da segunda vinda de Jesus, porque quando Jesus vier, a Bíblia diz que as trombetas irão tocar. Quando o relógio marcar a meia-noite, a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e o versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com voz de trombeta. Quando o relógio marcar a meia-noite e o noivo voltar para buscar a sua noiva, a trombeta vai tocar, e cumprir-se-á o que Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira epístola, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51. Na verdade, irmãos meus, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao tocar a última
última trombeta, porque a trombeta tocará e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita. Se prepara para dar um glória bem forte. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte a tua vitória? Aonde está o inferno o teu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado e o aguilhão do pecado é a lei. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória, a trombeta irá tocar, o noivo voltará para buscar a sua noiva. Ela mandará chore, mandará candará. Aonde estão aqueles que têm a expectativa? Aonde estão aqueles que estão esperando o toque da trombeta? Levanta a mão e dá glória a Deus. E mandará chore, mandará candará. Quando a trombeta tocar, então sairá a notícia. Nos Estados Unidos da América, sairá no New York Times. Milhares de americanos desapareceram. Em Holanda, lá em Amsterdã, sairá a notícia. Milhares de holandeses desapareceram. Depois que a trombeta tocar, sairá a notícia lá no continente africano. Milhares de africanos desapareceram. Quando a trombeta tocar, lá em Tóquio, no Japão, sairá a notícia. Milhares de japoneses desapareceram. E eu só consigo enxergar a nossa realidade no Brasil. Quando a trombeta tocar e o noivo vier buscar a sua noiva, a maior emissora desse país, que persegue os crentes, que zomba da nossa fé, vai ter que sair na Rede Globo. Milhares de brasileiros desapareceram. E quando começarem as teorias de conspiração, alguém dizendo foi extraterrestre, outros dizendo foi alienígena, alguém vai ficar para dar a notícia. Não foi nada disso, foi o noivo. Foi o noivo. Foi o noivo. Foi o noivo que veio buscar as. Você vai ser a notícia. Você vai ser a notícia. Você vai ser a notícia. Diácono Mário, quando é que vai ser isso? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar.
não sei se tem alguém aqui que não é crente ainda. Porque se eu não fosse crente, eu iria ser hoje. Que noite boa para se entregar para Jesus. Olhe do seu lado se tem alguém. Você que está aí pela rede social, escreve aí: eu quero Jesus. Você que está afastado da igreja, volte agora. Volte agora. O noivo vem e está nas portas. Onde está você? Levante do seu lugar e venha para Jesus. Glória a Deus. Nosso irmão Bruno, vem louvar a Jesus. Enquanto estamos aguardando alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está você? Venha, venha, venha. Jesus te chama hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Enquanto o nosso irmão Bruno canta, estamos esperando você.